Gente, eu vou primeiro dar um pouco de contexto histórico, depois entrar na Bíblia em si, tá bom? Bom, eu vou começar aqui já com a reforma protestante que aconteceu no século XVI. Eu creio que todo mundo está familiarizado com isso. Os reformadores estavam insatisfeitos com a Igreja Católica, especialmente no que diz respeito ao caminho da salvação, que a Igreja Católica ensinava que era mediante os sacramentos, 7 sacramentos que eram ministrados pela Igreja, que o católico tinha que participar regularmente daquilo ali, né? O católico era refém da Igreja Católica, precisava da Igreja para ser salvo. Lutero descobriu que nós somos justificados pela fé, pela graça, não por mérito e nem pela mediação de uma instituição, mas mediante a palavra de Deus aplicada ao nosso coração pelo Espírito Santo, e aí foi isso que deu início à reforma, né? Lutero não pretendia, ele dizia que não estava inventando nada, mas ele estava trazendo a igreja de volta para o início, como era lá no período apostólico. Bom, o movimento da reforma foi grande, impactou a Europa toda, e os reformados eram de vários países, né? A reforma aconteceu na França, Inglaterra, Suíça, na Holanda, na Escócia, na Itália, embora menos. E em cada lugar, os reformadores entenderam que, em vez de fundar uma igreja, que eles saíram, havia uma igreja só, que era a Igreja Católica Romana, só. Eles saíram da igreja. Então, em vez de formar uma outra igreja, tipo assim, Igreja Mundial Reformada, eles disseram, não, nós vamos para os nossos países e lá cada país organiza a igreja reformada como quiser, como entender que é certo. E então é por isso que tem tantas igrejas protestantes diferentes e a Igreja Católica continua sendo aquela mesma instituição. E então, na França, os reformados se organizaram e foram chamados de huguenotes. Só uma curiosidade, eles foram os primeiros cristãos aqui no Brasil. Eles vieram em 1555 com Villegagnon. E quem mandou foi Calvino. Calvino que mandou para colonizar o que eles chamavam de a Antártida, não sei de quê. Era uma colônia da França. E foram eles os primeiros mártires aqui no Brasil, que eles foram martirizados quem mandou foi... Villegagnon era o comandante aqui das tropas no Brasil, quando chegou o navio com os huguenotes. E ele matou, ele prendeu os pastores que tinham vindo e disse que eles tinham que escrever uma confissão de fé para explicar. E eles foram presos. Numa noite escreveram a primeira confissão de fé reformada, que é a Confissão de Fé da Guanabara. Foi escrita aqui no Brasil. Aqui, ó, estou falando aqui, né? Foi escrita no Brasil pelos huguenotes, pastores huguenotes. E no dia seguinte, Villegagnon jogou todos eles do penhasco abaixo. Isso foi na Baía do Rio de Janeiro, na Guanabara. E só um ele poupou, porque era sapateiro. E ele precisava de alguém para trabalhar com a área de sapato, né? Mas foram enviados da França por Calvino. E lá era a igreja dos huguenotes. Na Inglaterra, eles se organizaram na igreja anglicana ou episcopal. Na Suíça, eles se organizaram na Igreja Evangélica Suíça. É interessante. Eu fui o primeiro pastor brasileiro da Igreja Evangélica Suíça no Brasil. Quando voltei dos Estados Unidos, voltei da Holanda, no meu estudo de doutorado, eles precisavam de pastor, não tinha mais dinheiro para trazer pastor suíço, que vinha a peso de ouro, né? E eles descobriram que eu estava vindo do exterior, que tinha experiência internacional e tal. Aí me convidaram, quando eu vim para São Paulo, eu fui o primeiro pastor da Igreja Evangélica Suíça aqui no Brasil. Fui pastor 7 anos lá. Na Holanda, eles se organizaram como Igreja Reformada dos Países Baixos. E na Escócia, como Igreja Presbiteriana. Então, a nossa igreja, ela tem origem na Escócia, quando a reforma chegou lá e os reformados se organizaram de acordo com o sistema presbiteriano. Então,
Escócia é um país muito importante para nós, porque foi lá que surgiu o nome presbiteriano, e alguns acham que o presbiterianismo, historicamente, ele nasce lá na reforma da Escócia, embora eu acho que já havia desde a Bíblia, né? Eu vou falar sobre isso depois. Bom, o nome na reforma escocesa é John Knox. Knox ele estudou teologia e foi ordenado padre em 1536. A gente não sabe quando ele se converteu à reforma protestante, mas largou a batina, largou a Igreja Católica e se tornou pastor reformado lá na Escócia. Em 1547, ele foi levado para a França, onde ficou preso 19 anos por pregar o Evangelho. Foi para a Inglaterra depois de livre e exerceu o pastorado lá por 2 anos. Fugiu da Inglaterra, veio para Frankfurt e depois para Genebra, onde ele foi acolhido por Calvino. Então Calvino discipulou ele, mostrou para ele qual era o sistema reformado. Ele volta em 1559 para a Escócia, lidera um movimento da reforma e, sob a sua influência, finalmente o parlamento escocês declarou o país oficialmente protestante em dezembro de 1567. E a igreja organizada por Knox recebeu o nome de Igreja Presbiteriana, e Knox morre em 1587, portanto, 20 anos depois de ter organizado a igreja. Então, historicamente, essas são as nossas raízes. É a reforma na Escócia, sob a liderança de John Knox. Bom, de lá ele foi para a Inglaterra, o presbiterianismo, né? Começa na Escócia, vai para a Inglaterra e vai para os Estados Unidos, onde chegando aqui, se espalhou em todos os estados, a ponto de que há 100 anos atrás a maior igreja evangélica nos Estados Unidos era a igreja presbiteriana, de norte a sul. Depois a gente perdeu para os batistas. Em 1726 teve um grande avivamento espiritual aqui nos Estados Unidos, e um moço, um rapaz presbiteriano chamado Ashbel Green Simonton, ele sentiu o chamado de Deus para vir ao Brasil. E ele foi o primeiro missionário, eu ia dizer evangélico, mas não foi, porque teve os huguenotes antes. E teve um cara que chegou meses na frente dele, um congregacional chamado Robert Calley. Logo depois vem Ashbel Green Simonton. Ele não tinha nem 30 anos, era recém-casado. A esposa morre quando chega aqui, morre de febre amarela. Ele não viveu muito tempo, mas fundou a primeira igreja presbiteriana do Brasil, no Rio de Janeiro, onde hoje tem a Catedral Presbiteriana, né, que o pessoal chama. Foi fundada por ele lá. A primeira escola e um jornal. Ele fundou tudo isso. E aí foi o início do presbiterianismo aqui no Brasil, em 1859. Então a gente tem, alguém faz a conta aí, 2025 menos 1859 dá 141 com 25, 66. Se eu fizer a conta certa. Não, 166. Então nós temos 166. Eu errei o que aí? Não. Nada. Esse é o ano dos números. Se falar que eu estou errado, eu acredito. Pode dizer. Então, o Simonton foi Eu estava vendo do Caio que ele falou. O Simonton foi o primeiro missionário presbiteriano lá no Brasil. E foi ele que começou a igreja presbiteriana lá no Brasil, não é? Mas ele foi enviado daqui dos Estados Unidos para lá. Bom, o que é que o presbiterianismo é diferente das outras denominações? Por exemplo, da Episcopal na Inglaterra, da Igreja Reformada da Holanda, dos batistas que vieram depois, um pouco depois, os batistas se organizaram pelo mundo todo. Bom, o governo, primeiro a questão nós somos diferentes no que diz respeito ao governo da igreja. Foi bom que hoje vocês tiveram um exemplo de como é que funciona, não é? O governo presbiteriano é uma forma de organização da igreja que se caracteriza pelo governo de um presbitério, ou seja, uma assembleia de presbíteros ou anciãos. Essa é a maior diferença.
nós somos diferentes, nós acreditamos que o governo da igreja, a liderança da igreja, ela tem que ser exercida por um colegiado, um grupo de presbíteros que são eleitos pela igreja para governar a igreja. E que isso é diferente do sistema episcopal que teve na Inglaterra, por exemplo. Porque nesse sistema episcopal você tem um episcopos, um bispo, que manda numa região. Ele põe pastor, tira pastor, fecha igreja, abre igreja. É um homem com um poder enorme. É como se o bispo fosse um ofício diferente, superior ao presbítero, né? É que eles entendem assim. Que não é. Bispo e presbítero na Bíblia, eu vou mostrar, é a mesma coisa. Mas é uma compreensão equivocada deles e tem o problema de deixar que o governo da igreja fique na mão de um homem. Então, voltou ao papado. É muito parecido com o papado. E o nosso sistema, ele é diferente do sistema batista e pentecostal, do sistema batista. No sistema batista ou congregacional, é a assembleia da igreja que decide tudo. Quem é membro, quem não é membro, quem é pastor, quem não é pastor, compra e venda de terreno, todas as decisões administrativas espirituais. Deixa eu dar um exemplo aqui para ficar claro. Vamos supor, o crente, um membro da igreja episcopal, ele caiu em pecado, ele adulterou. Então, o bispo vai lá e bota o cara para fora. Se ele fosse membro de uma igreja pentecostal, o pastor sozinho chamava ele, disciplinava e botava ele para fora. Se ele fosse membro de uma igreja batista, tinha que convocar a igreja toda para se reunir, explicar o caso e a igreja expulsa o cidadão. No sistema presbiteriano, ele é chamado no conselho, nesse conjunto de presbíteros, e ele é julgado no conselho, expulso, se não tiver arrependimento, e aí comunicado à Assembleia. A Assembleia toma conhecimento de que o conselho expulsou fulano de tal porque cometeu adultério e não se arrependeu, não quer se arrepender, então está expulso da igreja. Não sei se deu para perceber a diferença, né? A questão de membro. Você deseja ser membro de uma igreja. Se você quer ser membro da igreja, de uma Assembleia de Deus, você vai no pastor e o pastor examina você é membro da igreja. Se você quer ser membro de uma igreja batista, seu nome vai para a Assembleia. E a Assembleia examina você e aceita você ou não. Se você quer ser membro de uma igreja presbiteriana, você vai ao conselho da igreja, esse colegiado de presbíteros, é examinado, o conselho recebe e comunica à Assembleia. Nós temos agora novos membros, fulano de tal, foram examinados pelo conselho, tal. Então, o nosso sistema, ele combina a Assembleia liderada por um corpo de presbíteros. Então, eleições, como nós tivemos hoje. A Assembleia indica os nomes. O Conselho pega os nomes, examina para ver se os nomes estão de acordo com a Bíblia e diz para a Assembleia, esses aqui que vocês indicaram estão aptos, esses outros não estão. E aí a Assembleia vota se quer aqueles ou não, como vocês viram que aconteceu hoje. Então, é isso o que faz a diferença, número 1, entre nós e batistas, pentecostais, episcopais, é esse tipo de governo. Ele é um governo que ele é bastante democrático, apesar que democracia nem sempre é bom, mas é do tipo assim, vamos supor, voltando àquele caso, fulano de tal foi disciplinado, foi expulso da igreja pelo conselho, ele achou que foi injustiçado, achou que não merecia isso. Aí ele pode escrever uma carta para o presbitério que está acima da igreja, dizendo, olha, lá na igreja eu fui julgado e fui expulso, mas eu quero aqui apresentar meu caso. Eu quero uma revisão da matéria. O presbitério pega, chama o representante da igreja, chama o cidadão, se reúne, examina o caso e pode mandar reverter. Olha, vocês foram injustos com fulano de tal, o presbitério está mandando vocês reverterem a pena e receba ele de volta. Ou pode confirmar a decisão do conselho da igreja. Se o presbitério disser, não, você pecou mesmo, a igreja agiu certo, você está excomungado mesmo,
o cidadão ainda pode apelar para a Assembleia Geral. Então, essa é outra característica do sistema presbiteriano. Ele tem níveis de autoridade. O nível mais básico é o conselho da igreja. É o conselho da igreja. Pegando exemplo, hoje, quem é o conselho da igreja? Pastor Samuel, eu, oficiosamente, Pastor Samuel, Sami, que está em Tampa. Pastor Nil. Não, mas Nil está na mesma situação que eu. É. Nós entramos agora, né? Agora oficialmente. Então eu, Nil, Sami, Pastor Samuel, Tiago, o André e o Nilson. E agora os 3 que vocês elegeram. Então essa é a base, é o concílio mais básico. Acima de nós está o presbitério. O que é o presbitério? É a reunião dos representantes dessas igrejas. Pega, por exemplo, nós somos do presbitério da Flórida. Na Flórida tem igreja de Orlando, igreja de Kissimmee, igreja de Ocoee, igreja de Winter Garden. Cada igreja dessa, os pastores e um representante da igreja, eles fazem parte do presbitério. O presbitério supervisiona essas igrejas. Então, o crente, no que está insatisfeito aqui com a decisão do conselho, ele pode apelar para o presbitério. É muito parecido com a justiça comum. É muito parecido, o sistema é muito parecido. Então, no sistema presbiteriano, você pode apelar de decisões, você pode questionar o pastor, você pode fazer da queixa de alguma coisa que você está errada, você pode pedir para ser ouvido no conselho a respeito de determinado assunto. Então, tudo isso pode ser feito. Em outros sistemas, isso é mais complicado. O sistema batista, por exemplo, leva tudo para a Assembleia, já pensou? Tem determinadas coisas que envolvem menores, a intimidade das pessoas, por isso que a gente prefere o sistema presbiteriano, porque no caso de adultério, imoralidade, essas coisas, fica no conselho. Pra vocês terem uma ideia, é a única reunião da igreja presbiteriana que é fechada. É o conselho da igreja. Só pode participar os membros. E o que é decidido lá não pode sair. Porque a gente está mexendo com a vida dos outros, né? Está mexendo com a vida dos outros. Às vezes tem um casal que está no processo, né? Voltando ao caso, né? Houve um problema entre o casal e a coisa ficou muito séria. Então, para que a igreja saber? O conselho trata disso e às vezes a igreja nem sabe. Não precisa saber se não for uma coisa escandalosa. Se for uma coisa que já está no domínio público, aí tem que ser tratado publicamente. Mas se não, é mantido ali. É a única reunião fechada. Reunião do presbitério, a hora que você chegar, você pode participar. Vai ter reunião do presbitério em tal lugar. Você entra lá, é convidado, é apresentado como visitante e você pode participar. Assembleia Geral, que acontece uma vez no ano, você também pode participar. A Assembleia Geral está acima dos sínodos. Cada região tem um sínodo, tem um presbitério. Nós somos do presbitério da Flórida. Tem o presbitério de várias partes dos Estados Unidos. Eles se reúnem uma vez por ano para tratar de assuntos da denominação. Aqui essa Assembleia Geral eles chamam de sínodo. Chama de sínodo, não é? É o conselho, presbitério E sínodo, que é chamado de sínodo. Então, entenderam? São três níveis que caracterizam o sistema presbiteriano. Deixa eu pegar aqui mais alguma coisa. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa aqui do governo. Pronto. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que nos faz divergir das demais denominações é o sistema de governo. A outra é a questão da doutrina. Historicamente, nós somos uma igreja confessional. O que é uma igreja confessional? É uma igreja que adota uma confissão de fé. Nós temos a Bíblia, e a Bíblia é a autoridade maior. Mas a Bíblia é um livro, e precisa ser interpretado, precisa ser entendido. Então, os reformadores, lá na Inglaterra, quando a Inglaterra adotou o sistema presbiteriano, por incrível que pareça, teve uma época, durou pouco tempo, mas a Inglaterra adotou o sistema presbiteriano, reuniram os maiores teólogos da Escócia, da Inglaterra, dos Países Baixos, Suíça,
e durante alguns poucos anos estiveram lá na cidade de na Catedral de Westminster, em Londres, preparando uma confissão de fé. Em que é que nós acreditamos? O que é que nós acreditamos? A confissão de fé traz capítulos começa com a Escritura, depois sobre Deus, os decretos de Deus, a providência de Deus, a pessoa de Cristo, a justificação, boas obras, a igreja, os sacramentos, o fim dos tempos. Então, todos os temas teológicos do cristianismo são abordados em capítulos distintos. E aí, elaborado essa confissão, ela foi promulgada, ela foi aceita pelas igrejas presbiterianas. Então, até o dia de hoje, nós mantemos essa confissão de fé como sendo a expressão daquilo que nós cremos. E vocês deveriam ler, se vocês não leram ainda, vocês deveriam ler. É uma leitura gostosa, fácil, profunda, simples e breve, que é o resumo daquilo que a gente acredita. Sobre Deus, Cristo, a Trindade, batismo, salvação, vida depois da morte, relação com o Estado, casamento, julgamento, juízo, tudo está ali na igreja. Depois eu mando a confissão de fé. Mande, por favor. Tá? Então, nossa igreja adota a confissão de fé de Westminster. Por que isso é importante, ser uma igreja confessional? Porque aí, se você quiser se tornar membro, está muito claro o que é que a gente acredita, o que a gente prega. Aí você lê, olha, eu discordo disso, concordo com isso, e você vê se é realmente a igreja que você quer frequentar. Então, e também a confissão de fé é importante quando surge dúvida teológica dentro da igreja. Quando surge um questionamento, que é legítimo, vocês podem questionar. Mas aí alguém chega e diz assim, eu fui criado no catolicismo, e lá a gente tinha uma veneração por Maria, por que a gente aqui na igreja não fala de Maria? Eu acho que a gente devia dar uma atenção especial a Maria, que era mãe de Deus e tudo mais. Na confissão de fé já está dito que o único mediador entre Deus e os homens é Jesus, não há mediação. Maria não é nem mencionada na confissão de fé. Então você já sabe que é uma briga que você não vai ganhar. Né? Você não vai ganhar com isso aí. Na confissão de fé fala a respeito dos filhos dos crentes, o batismo dos filhos dos crentes, o porquê e quando, e, enfim. Essas são as vantagens de você ser uma igreja confessional. Além de ter a confissão de fé, os teólogos elaboraram 2 catecismos para ajudar a catequizar as crianças. Um, que é o catecismo de Westminster, que é o grande, e aí é muita teologia, muito boa, na forma de perguntas e respostas. E tem para mim o que é a joia da coroa, o breve catecismo, que foi feito para criança, que para mim é o melhor de todos, que é simples, direto, pega todos os assuntos e às vezes toca em pontos que a confissão de fé não toca. Então é muito legal. Lá você dá uma lida, eu acho que até manda os 3, né, para eles, mas a minha recomendação é que você comece com o breve catecismo. É bom para ensinar as crianças desde cedo, né, decorar o catecismo tudo. É bem baratinho lá. Tem. Mas tem disponível PDF gratuito que eu posso mandar também. Mas é verdade, tem. Segunda coisa, terceira diferença é o culto. Veja só, deixa eu voltar um pouquinho. Eu disse que o que faz a gente diferente é, primeiro, o sistema de governo e a nossa doutrina. Agora, a Confissão de Fé de Westminster, onde está a nossa doutrina, ela é irmã da Confissão de Fé dessas outras igrejas. Por exemplo, os batistas copiaram a nossa Confissão de Fé. E em 1600 e pouco, eles lançaram a Confissão de Londres, Batista de Londres, que é igual, eles só trocaram a questão do batismo e a forma de governo, que é onde eles discordam de nós. Mas o resto, predestinação, eleição, salvação pela graça, o que são as boas obras, escatologia, a mesma coisa. Então, é bom dizer isso, né? Quando a gente fala que a nossa doutrina é diferente nesses aspectos secundários, mas no geral, todos os reformados acreditam naqueles 5 pontos da reforma: somente a Bíblia, somente a fé, somente a graça, somente Cristo, glória somente a Deus, e depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, chamada irresistível, perseverança dos santos. São os 5 pontos do calvinismo, mas eu vou chegar lá.
Terceira diferença principal, culto. Nós, na Igreja Presbiteriana, nós nos guiamos por uma coisa que é chamado princípio regulador do culto. Que princípio é esse? Ou princípio orientador do culto. Qual é esse princípio que orienta o culto? É o princípio de que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Em outras palavras, se não estiver na Bíblia, não faz parte do culto. Como é que eu sei o que é que eu vou fazer no culto? Eu posso pular, dançar, plantar bananeira, tirar oferta, pregar, cantar, dançar, ter coreografia, teatro. O que é que eu posso botar no culto? O que é que eu posso botar no culto? Veja as diferentes respostas. Se você fizer essa pergunta para os episcopais, para os luteranos, eles vão dizer, você pode tudo que a Bíblia não proíbe. Se a Bíblia não proíbe, você pode botar. Não é? Resposta dos presbiterianos. Você só pode botar no culto aquilo que a Bíblia manda. Se a Bíblia não mandar, você não pode botar. Veja a diferença. Como isso na prática é uma diferença. Teve uma briga entre os reformados sobre a questão das roupas clericais. Tem uma discussão a respeito de vela. Vamos dar vela, que é mais fácil. Os episcopais, que ficaram muito próximos do catolicismo, eles queriam manter vela no culto. E quando os puritanos reformados questionaram, por que vocês estão com vela no culto? Eles disseram, a Bíblia não proíbe? Onde é que está proibido na Bíblia a gente usar vela no culto? Aí eles disseram, mas onde é que está na Bíblia mandando usar vela no culto? A Bíblia em nenhum lugar manda. A única representação física que a gente tem no Novo Testamento para o culto é o pão da ceia, o vinho e a água do batismo. São as três únicas coisas que a Bíblia manda que a gente tenha no culto. Fora disso, vela, imagem, cruz, crucifixo, essas coisas todas, a Bíblia não está mandando. A Bíblia está mandando. O que é que eu sei que a Bíblia manda? Com clareza, qualquer pessoa que lê o Novo Testamento. A Bíblia manda, diz que faz parte do culto. Cântico, oração, leitura da Bíblia, pregação, ofertório, batismo, ceia. É o que regula o nosso culto. Vocês veem como o nosso culto é diferente do catolicismo romano, das igrejas pentecostais. Por quê? Porque a gente segue esse princípio. É por isso que a gente não tem dança, não tem coreografia, a gente não tem teatro. Por quê? Porque a Bíblia não manda, a Bíblia não ensina nada disso. Apesar de que naquele tempo o pessoal dançava, mas dançava fora do ambiente de culto, né? Era uma expressão cultural, não tinha nada a ver com um momento de adoração. Então, o princípio regulador do culto é uma característica do sistema presbiteriano. E aí entra a questão dos sacramentos também. Sacramentos são aqueles meios de graça que Deus determinou e que a gente diz que só tem 2 sacramentos, que é o batismo e a ceia, só. A Igreja Católica dizia que tinha 7. Sem ser Felipe, quem de vocês lembra quais são os 7 sacramentos da Igreja Católica? Casamento. Crisma. Primeira comunhão. Crisma e primeira comunhão é a mesma coisa. Não. É não? Não. É não? É separado. Ó, batismo, É isso. Crisma. Tem a primeira comunhão primeiro. O batismo, primeira comunhão, crisma, Aí vai, diga. casamento, Casamento, confessionário, confessionário, Eucaristia, eucaristia, extrema-unção sim. e ordens. Então são 8. Tem uma a mais aí. Separando aqueles 2, né? É, porque primeiro faz a primeira comunhão e a crisma é quando já tem 16 anos. Né? Vocês sabem mais que eu. Tá, rapaz. Eu sei que são 7. Bom, mas aí. Eu também. Sempre Os- falo disso É aí. porque eu acho que vai até. Porque eu fiz até a comunhão, né? Uhum. A comunhão eu me converti. Amém. Era até extrema-unção. Essa 8ª aí eu não lembro não. Mas qual que é a- Ordens. Qual que foi a mais? É a ordens. Ordens. Sacerdote, sim. O sacerdote, a ordenação para ser padre, monge, tudo é considerado como sacramento. É um dos 7 sacramentos. Agora vamos perguntar ao cara que mais entende disso, chama-se ChatGPT. Esse aí vai acertar. Vamos ver. Quais? Antigamente era enciclopédia, né?
Agora tá Pois na o Google- palma da mão. Agora- O Google perdeu, tá se A primeira comunhão aposentando. você entra com uma velhinha na mão. E a crisma você tem que ter um padrinho. São duas coisas. Quais são os sacramentos da Igreja Católica? Mas eu não fiz nenhum dos dois, porque eu não estudava catequese. Aí não podia fazer. Fiz a comunhão ainda. A Igreja Católica reconhece 7 sacramentos, que são sinais visíveis da graça divina instituídos por Cristo. Eles estão divididos em 3 categorias. 1. Sacramentos de iniciação cristã. Batismo marca o início da vida cristã, removendo o pecado original. Fortalece o cristão com o Espírito Santo. Eucaristia, participação no corpo e sangue de Cristo, celebrada na missa. 2. Sacramentos de cura, reconciliação ou confissão, perdão dos pecados Penitência. através da absolvição. Unção dos enfermos, concede força, paz e cura espiritual e às vezes física aos doentes. 3. Sacramentos de serviço e comunhão. Ordem, sacramento Ordem. do ministério sacerdotal, diácono, presbítero, bispo. Matrimônio, união entre um homem e uma mulher para a vida conjugal, simbolizando a aliança entre Cristo e a Igreja. Esses sacramentos são centrais na vida litúrgica e espiritual dos fiéis católicos. São Eles devem os- colocar a primeira comunhão e a crisma. É junto, vem junto. Bom, mas Enfim, o que importa? O que importa é que a gente só reconhece 2. Que é Entendi. batismo. Às vezes os detalhes não são tão importantes quanto o contexto Ele quer maior, continuar com não é? essa. Mas me diga, você estava pensando em algo e Não vou dizer nada para você. Bom, então o nosso culto é por isso que a gente não segue aquele ano litúrgico tradicional. Os episcopais, eles seguem a liturgia, a gente chama do calendário litúrgico. Os cultos deles são ligados naquela sequência de festas, Natal, Pentecostes, Páscoa, Finados. Então, eles fazem a liturgia de acordo com isso. Aí bota Dia das Mães, Dia dos Namorados e aquele monte de coisa, né? A gente não segue isso no culto. A gente faz exposição bíblica. A gente segue exposição de um determinado livro da Palavra de Deus. Nem toda igreja presbiteriana faz isso. Eles são livres para fazer diferente. Isso aqui, sim, é outra coisa também. A gente tem princípios para o culto. Isso aqui vai diferenciar a gente da igreja episcopal, metodista e luterana. Lá eles têm uma ordem fixa do culto, que já é determinada no início do ano. O bispo diz, olha, aqui está a liturgia dos 50 domingos do ano. Domingo tal, Pentecostes, isso, vai ler isso, tal, e o sermão vai ser esse aqui. Às vezes, até o sermão já é dado. E as orações são escritas. Eles têm um caderno litúrgico, né, que os membros têm e tudo mais. E nós não. O pastor tem liberdade para escolher o que é que ele vai pregar. Ele pode pregar expositivamente, como a gente prega lá na igreja, ou tematicamente, desde que pregue a palavra de Deus. E a ordem do culto fica a critério do pastor. O pastor é responsável pela ordem do culto. Ele pode começar com cântico, seguido de oração e leitura da Bíblia, ou ele pode começar com leitura da Bíblia, cântico e oração. A Bíblia não prescreve uma ordem fixa, mas tem alguns princípios. O culto tem que ser cristocêntrico, ele não pode ser entretenimento, que o alvo não é entreter as pessoas. Ele tem que ser focado na palavra de Deus, tem que dar prioridade à palavra de Deus, que é Deus falando conosco. E fica a critério algumas expressões, né, de adoração. A Bíblia, no sistema presbiteriano, não tem proibição nem encorajamento a levantar as mãos. Tem gente que gosta de levantar as mãos, tem gente que gosta de bater palma. Cada igreja decide como quer fazer. Não tem nenhuma orientação. A única coisa que a gente ensina é que você não pense que porque você levanta a mão e você bate palma, fica em estado de êxtase durante a adoração, que você é mais espiritual do que o outro que está ali, né, cantando e louvando a Deus no seu coração. Não é sinal de espiritualidade. Se você quiser se expressar dessa maneira, ninguém vai proibir. Mas não faz parte da nossa liturgia. E aqui tem um quarto ponto que eu não coloquei aqui, mas que devia ter colocado, que distingue bastante a gente de outras denominações, que é a doutrina da aliança. Nós acreditamos que Deus se relaciona com o homem através de alianças. Ele fez 2 alianças.
a aliança das obras, que foi quebrada lá no Éden por Adão. Nessa aliança, a obediência de Adão traria a vida eterna e a desobediência traria a morte. A aliança da graça, que veio depois, ela foi feita em Cristo. Deus oferece perdão e salvação gratuitamente ao pecador mediante a obra que Cristo fez na cruz do Calvário. Deus então tem um pacto conosco, que foi selado no sangue de Cristo. Só que essa aliança, ela, como em Israel, ela é para nós e para os nossos filhos. No Antigo Testamento, a marca da aliança era a circuncisão. Todo menino que nascia, com 8 dias, ele era circuncidado, para dizer que ele era parte da família da aliança e fazia parte do Filho de Deus. No Novo Testamento, os nossos filhos são batizados, para dizer que eles são filhos da aliança, fazem parte da aliança e do povo de Deus. Não quer dizer que estejam salvos, porque eles vão ter que se arrepender e crer por eles mesmos. Mas significa que eles são membros da igreja visível de Cristo. Visível de Cristo. Então, na hora que você batiza o seu filho, ele se torna membro não comungante da igreja, porque vai ter que chegar numa idade em que ele vai demonstrar que ele entende o que é a salvação, o que é que a ceia representa, aí ele vai fazer sua pública profissão de fé e ele vai poder participar da ceia. Então, já vi crianças de 10 anos fazerem isso. E já tinham um entendimento muito claro do que a ceia representa, da fé em Cristo. Então, e essa pessoa, essa criança, ela foi aceita como membro da igreja. A própria filha do pastor Samuel, a Eva. A Eva. Já fez a pública profissão de fé. Pronto, então basicamente é isso aí. Alguma pergunta sobre essa parte histórica e teológica? Aí eu vou pegar algumas passagens da Bíblia agora. Tá, ficou claro? Tá bom. Só a respeito da aliança das obras, ela continua em vigor, não expirou, só não é possível de cumprir, né? É isso, né? Nós nascemos debaixo da aliança das obras. Condenados, pecadores, aqueles com quem Deus fez a aliança da graça, que são os eleitos dentre a eternidade, eles passam de uma para outra na justificação. Deus os perdoa e os recebe como filhos e trata-os graciosamente. Eu não sei se está dentro da parte da história, mas quantos presbíteros? Eu digo isso porque uma vez eu ouvi alguém comentar que era 7 presbíteros. Não tem número certo. Não. Quantos forem necessários. A gente, inclusive, acha, o pastor Samuel tem uma ideia que não era a ideia que eu tinha. Boa pergunta. Eu sempre, que eu pastoreei igrejas, quando promovia a eleição de presbíteros, eu fazia de acordo com a necessidade. A igreja estava crescendo e os presbíteros não davam conta de visitar, aconselhar, orientar. Então, eu dizia, nós precisamos aí de mais uns 3 presbíteros. Aí, falava com o conselho da igreja, o conselho autorizava, a gente mandava para a assembleia, para a igreja indicava nomes. E aí, geralmente, no dia da eleição, tinha 10 pessoas indicadas, mas tinha somente 3 vagas. Então, os 3 mais votados seriam colocados ali. Samuel acha diferente. Ele acha que Deus pode prover antecipadamente os presbíteros. Então, quando a igreja está crescendo, como cresceu, né? A nossa igreja vem dobrando, né? Todo ano ela vem dobrando. Então, nós precisamos de presbíteros, precisamos. Quantos? Isso aí quem sabe é Deus. Vamos dizer para a igreja que nós estamos precisando de presbítero, a igreja indica o nome, e quantos forem eleitos serão aqueles que Deus deseja que nós tenhamos. É a maneira dele seguir. Como ele é o chefe... Hoje dobrou o número de presbíteros. São 3, agora são 6. O que vai ser bom é um número bom para o tamanho da igreja. Muito bem. Eu queria que tivesse mais diáconos, mas apenas 4 foi que a gente conseguiu Eu indicar. chamei atenção hoje também, porque eu achava que presbítero era pastor. Pelo menos era esse conceito que eu tinha. Mas eu vi que ele disse assim, chamou o senhor e mais outro, né? Uniu. E disse assim, que era um pouco diferente, aí eu não entendi nessa parte. Presbítero e pastor é a mesma coisa em termos de ofício. Eles são oficiais da igreja, biblicamente falando é a mesma coisa. Só que dentro dos presbíteros tem uma divisão
que eu vou mostrar aqui em 1 Timóteo capítulo 5, entre o presbítero que governa e o presbítero que ensina. O presbítero que ensina, ele se dedica a isso. E aí ele veio a receber o nome de pastor. Ele é um presbítero, mas só que é um presbítero docente. Ele ensina. Geralmente de tempo integral. Por isso ele é sustentado pela igreja. Os outros presbíteros são chamados de regentes, porque eles regem a igreja. Cuidam das questões espirituais e até administrativas também. Então, os presbíteros docentes, porque eles tratam disso, que são pastores, né? Porque a doutrina é fundamental para a vida da igreja, eles estão diretamente ligados ao presbitério, tá? Então, eu sou membro, se tudo acontecer certo, né? Se eles me aceitarem lá, eu serei parte do presbitério da Flórida, mas não sou membro da igreja. Membro é minha esposa, minha filha, mas eu não sou membro da igreja, porque eu estou abaixo do presbitério. O presbitério pode intervir e questionar e ver o que é que foi feito e, enfim, como é que a minha doutrina e tudo mais, se tiver uma queixa lá do conselho contra mim, né? Então, essa é a diferença administrativa. Biblicamente, presbítero, pastor e bispo é a mesma coisa. São nomes que se referem a aspectos diferentes do ofício. Tá certo? Eu acho que quando eu mostrar aqui algumas passagens, talvez isso aí fique mais claro. Pastor, Fala. porque o pastor, ele está no presbitério e porque ele ensina no sistema presbiteriano, existe um tratamento um pouco mais rigoroso, né, com ele, ele passa por é exigido dele mais estudo, ele passa por provas, né? Exatamente, porque ele vai ensinar, né? Ele vai ensinar. E por onde é que entra os erros, as heresias? Entra pelo púlpito. Se o pastor não for um pastor bíblico, que conheça e adote realmente o sistema presbiteriano, ele vai começar a ensinar bobagem lá. Então, por isso que os presbíteros docentes, que são pastores, eles são tratados com mais rigor, né? São tratados com mais rigor. É um zelo, né? É. E normalmente esse presbítero, pastor, é o que lidera a igreja? Não, quem lidera a igreja é o conselho. Ele é o que a gente chama primus inter pares. Ele é o primeiro entre iguais. Porque tem que ter uma liderança. Não adianta isso de dizer assim, não, é todo mundo igual. Não, tem que ter uma liderança, funciona assim. Então, ele é o presidente do conselho. Ele é o presidente do conselho. Mas ele só tem um voto e ele não pode fazer nada na igreja sem autorização do conselho. Por exemplo, ele não pode disciplinar membro, botar membro para fora, não. Tem que levar para o conselho. Ele não pode mexer no orçamento da igreja, dizendo assim, olha, eu quero dizer para o tesoureiro, dizer, tesoureiro, me dá aí $10.000 porque eu estou vendo aqui um equipamento que a igreja precisa. Não, senhor. Isso tem que ir para o conselho aprovar esse tipo de coisa. Ele não pode, assim, se ele chamar Edir Macedo para pregar, o conselho pode dizer, senhor, não, senhor, Edir Macedo não prega aqui não. Desconvida, pode desconvidar. Então, quem manda em algumas coisas é o conselho. Por que em algumas coisas? Porque em outras é a assembleia. Por exemplo, compra de um terreno. É um negócio tão sério que nem o conselho faz. Quem faz é a assembleia. Porque de onde é que vem o dinheiro? Do bolso de vocês, não é? Então, vocês têm que aprovar que vocês vão contribuir para a compra de uma propriedade para a igreja e tudo mais. Pastor, quem é que coloca? Não é o conselho. É a Assembleia. O conselho diz para a Assembleia, nós temos aqui o nome do pastor Augusto, nós estamos precisando de um pastor, e está aí o nome dele, vocês votam nele ou não para ser pastor aqui. E aí a Assembleia pode votar sim ou pode votar não. Se não tiver maioria, ele não fica como pastor da igreja. Então, é assim que funciona. Pastor, na teologia do pacto que o senhor citou, tem gente que reconhece um terceiro pacto, o pacto da redenção. O senhor vê esse como um pacto da eternidade? Não, eu sigo a confissão de fé mesmo, né? Que fala só de dois obras.
Eu fui ensinado pelo meu professor como um pacto, mas eu não lembro se ele defendeu a posição ou se ele só estava ensinando o que alguns ensinam. E não deve ser muito diferente do pacto da graça, não, né? Não, não é. É só que na eternidade, a Trindade já tinha assumido o pacto de que Cristo viria para morrer pelos pecados. Não, nós, no pacto da graça é a mesma coisa. Não vai ter diferença, Eles não. colocam um pacto entre a Trindade, como se fosse... Ah, sim, sim. Não, mas para nós esse Não que pacto, a graça não seja. o pai tem um pacto com o filho, Isso. e o filho é o nosso representante. Então ele tem um pacto conosco na pessoa do nosso representante. É a mesma coisa, é só a nomenclatura, né? Que às vezes é complicada. Por isso que o presbítero docente ele tem que estudar como ele, para poder não ensinar coisa errada. Vamos para a Bíblia? Vamos lá. Vamos ver se lembro. Está aqui de cabeça, né? Vamos lá, vou começar. Podia começar no Antigo, mas vou no Novo. Livro de Atos. Se não me engano, a primeira vez que aparece a palavra presbítero é no capítulo 11. Quando aparece a palavra presbítero pela primeira vez no Novo Testamento? A palavra presbíteros em grego, aparece pela primeira vez no Novo Testamento em Lucas 22:66. Nesse contexto, refere-se aos líderes religiosos judeus, anciãos que compunham o sinédrio junto com os sumos sacerdotes e escribas. No contexto cristão, a palavra começa a ser usada para designar líderes da igreja local, como em Atos 11:30, onde os presbíteros, anciãos da igreja de Jerusalém, recebem auxílio enviado. Só queria saber a referência, não precisava dar aula, não. Primeira vez que aparece a palavra presbítero no Novo Testamento é em Atos 11:30. Verso 29. Os discípulos, cada um conforme suas posses, resolveram mandar uma ajuda aos irmãos que moravam na Judéia. E eles o fizeram, enviando essa ajuda aos presbíteros por meio de Barnabé e Saulo. Então, essa passagem mostra que lá na igreja de Jerusalém, a igreja já era governada por presbíteros, que haveriam de receber a ajuda financeira que estava sendo enviada, tá? Depois disso, nós lemos, eu acho que é Atos 14. Aqui. Final da segunda viagem missionária de Paulo, Atos 14, verso 21. Tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Agora veja só. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Prática de Paulo, ele fundava uma igreja, depois passava pela igreja, promovia a eleição de presbíteros. Quem é que elegia esses presbíteros? As igrejas. Quem é que organizava isso? Paulo, que faz o papel da autoridade, né? Porque não tinha ainda, a igreja estava começando, né? Então, ele fazia o papel da autoridade maior, mas promovia os presbíteros. E uma vez que as igrejas tinham seus presbíteros, tinha já a sua liderança. Aí no capítulo 15, quando tem a primeira discussão doutrinária e que tinha a ver sobre a entrada dos gentios na igreja, veja capítulo 15. Alguns indivíduos
15, verso 1. Alguns indivíduos que foram da Judéia para Antioquia ensinavam aos irmãos: se vocês não forem circuncidados segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. E tendo surgido um conflito e grande discussão de Paulo e Barnabé com eles, foi resolvido que esses dois e mais alguns fossem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros para tratar dessa questão. Verso 4. Chegaram a Jerusalém, onde foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros. Verso 6. Então os apóstolos e os presbíteros se reuniram para examinar a questão. Estou só mostrando que lá em Jerusalém, a igreja, que foi a primeira igreja, ela era governada pelos apóstolos e já pelos presbíteros, que devem ter sido eleitos sob a orientação dos apóstolos para governar a igreja. Depois, com a morte dos apóstolos, ficaram somente os presbíteros. Nós não temos mais apóstolos hoje. Sobre presbíteros ainda, Atos capítulo 20. Aqui, Paulo, no final da terceira viagem missionária, a caminho de Jerusalém, ele para na cidade de Mileto, que ficava próxima de Éfeso, e manda chamar os presbíteros de Éfeso, que foi uma igreja que ele fundou. Os presbíteros vieram, à beira-mar, Paulo faz o discurso de despedida. Vamos ler aqui, ó, Atos 20, 17. Minha garganta está no fim, vou pedir para alguém ler o verso 17. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Pronto. Aí ele chama, os presbíteros chegam e Paulo começa a falar. E aí, alguém leia o verso 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Então, se dirigindo aos presbíteros, Paulo diz: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos. Olha, está falando para presbítero, mas diz que eles são também bispos, né? Aí ele diz aqui, ó, para pastorearem a igreja de Deus, pastor. Então você tem no mesmo versículo presbítero, bispo e pastor como sendo a mesma pessoa, só que esses três nomes distinguem aspectos distintos. A palavra presbítero significa ancião e geralmente é usada para uma pessoa de experiência. Não quer dizer só velho, mas alguém que tem experiência. Então, presbítero significa isso. Bispo é uma palavra que significa supervisor na língua grega. Então tem a ver com a função do presbítero. Ele é um supervisor. Ele cuida do rebanho, ele alimenta o rebanho e tal. Alimenta do pastor. Como pastor, o presbítero cuida do rebanho, alimenta o rebanho, guia o rebanho, disciplina os errados, encoraja os que estão certos, enfim. Bispo, presbítero, pastor, mesma coisa. Isso aqui, e a função deles é cuidar da igreja, não é? Próxima passagem que eu quero ler para vocês é 1 de Timóteo. Paulo escreve a Timóteo, que era um auxiliar dele, sobre como ele deveria proceder em Éfeso com relação a presbíteros. Capítulo 3. A função de Timóteo era organizar melhor a igreja. E fazia parte disso a eleição de presbíteros. Então, alguém lê aí, ó, até do verso 1 até o verso 7. Fiel é a palavra, se alguém aspira o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto a ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordado, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra em condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo.
Certo. Temos até que hora? Fica à vontade, pastor. Eu não quero prender vocês, não. Vocês têm uma viagem pela frente. Esse povo aqui que vai viajar, mas Pois é. acho que tá todo mundo aproveitando bem o tempo. Verso 1. Fiel é a palavra. Se alguém deseja o episcopado, é a mesma coisa do presbiterado e o pastorado, excelente obra deseja. É necessário que o bispo seja, aí vem todas as qualificações do presbítero. Aí, o que eu estava interessado era nesse ponto aqui. Capítulo 5. Ele diz aqui. Verso 17. Alguém lê do verso 17 ao verso 18. 1 Timóteo 5, 17 a 18. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidades, os que se afadigam na palavra e no ensino, pois a Escritura declara: não amordaças o boi quando pisa o trigo. E ainda, o trabalhador é digno do seu trabalho, do seu salário. Pronto. É aqui que você tem aquela divisão que eu mencionei. Ele diz aqui, ó, devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro os presbíteros que presidem bem, especialmente os presbíteros que se esforçam na pregação da palavra e no ensino. Então, ele está dizendo, a igreja deveria recompensar os presbíteros que trabalham na área administrativa, mas em dobro o presbítero que se dedica à pregação e ensino da palavra. E aí ele cita uma passagem do Antigo Testamento, não abordasse o boi quando ele pisa o trigo. Eu não sei se vocês entendem por que isso aqui foi escrito. E uma passagem do Novo Testamento que foi citada por Jesus. O trabalhador é digno do seu salário. Então é só curioso que a essa altura o Evangelho já é colocado em pé de igualdade com o Antigo Testamento, né? Porque ele cita uma passagem do Antigo Testamento e outra do Evangelho de Mateus, Paulo. Então é aqui que a gente faz a bifurcação de presbíteros que regem e o presbítero docente, que é sustentado pela igreja, porque ele se dedica a isso aí, a pregação e ao ensino regular da palavra. E a próxima passagem é 1 de Pedro, capítulo 5. Pastor, desculpa. Fala. Você pode explicar o de amordaçar a boca? Sim. Naquela época, lá no Antigo Oriente, o que é que eles pegavam? Eles tinham uma mó. Mó era uma pedra redonda, fixa no chão, com um sulco, onde era colocado o trigo. Por cima, vinha outra pedra do mesmo tamanho, redonda também. Elas eram num poste, né? É como se fosse um donut. A pedra de baixo era um donut que tinha um sulco onde botava o trigo. A pedra de cima era outro donut, que cabia exatinho, só que ela tinha um cabo que você empurrava, ficava rodando em círculos, e aí a pedra de cima girava e esmagava o trigo, esfarelava o trigo, que ficava no sulco. E aí depois, né, a pedra era tirada e estava lá o milho todo, ou o trigo todo trituradozinho, pronto para fazer cuscuz, né, o que for que precisava fazer. Só que, como era trabalho muito pesado, geralmente tinha um boi, que eles amarravam o boi naquele pau do donut de cima, e o boi ficava o dia inteiro rodando. Aí o que é que acontecia? Naturalmente o trigo caía pelas beiras, né? E o que é que o boi fazia? Comia. Aí o israelita, para não perder trigo, o que é que ele fazia? Amordaçava o boi. A lei de Moisés proibia fazer isso. Porque é o salário do boi. Deixa ele comer. E aí Paulo usa para dizer que o pastor é digno do seu salário, né? Nós não estamos moendo, então não pode amordaçar o boi quando ele debulha. Então vamos lá, 1 de Pedro, capítulo 5. Aos presbíteros que há entre vós, alguém lê para mim, só até o verso 4. Aos presbíteros que há entre vocês, eu presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, peço que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas
espontaneamente, como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que lhe foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. E quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória que nunca perde o seu brilho. Tá, aqui está Pedro se dirigindo aos presbíteros das igrejas às quais ele endereçou essa carta e está pedindo que eles pastoreiem o rebanho de Deus. Mais uma vez a conexão com presbítero, pastor, está tudo é o mesmo tipo de liderança, apenas com aquela diferençazinha que nós mencionamos aí do regente e do docente. Então, deve ter outras passagens, mas eu de cabeça só me lembro dessas aqui. Mas isso eu espero que seja suficiente para dizer para mostrar a vocês a base da nossa igreja. Ela é uma igreja historicamente oriunda da Reforma Protestante, diverge das outras denominações quanto à forma de governo. A gente crê que ela tem que ser governada por presbíteros, que também são pastores, que cuidam do rebanho. Nós somos diferentes com relação à doutrina, porque nós somos calvinistas. A Confissão de Fé de Westminster foi escrita sob a influência de João Calvino. E com relação ao culto, o princípio regulador do culto, junto com a doutrina da aliança, não é? Então, é isso que marca a nossa denominação. Nós acreditamos que as outras está tudo errado? Não. Nós dizemos que só os presbiterianos vão para o céu? Deus me livre. O reino de Deus é muito maior do que isso aqui. As diferenças que nós temos dos outros evangélicos, elas são em questões não essenciais para a salvação. Por exemplo, a questão do governo de igreja. Se você é batista ou presbiteriano, não vai fazer diferença na sua salvação. Com relação à confissão de fé. Se a confissão de fé, ela focar nos pontos centrais, trindade, autoridade da Bíblia, a pessoa de Cristo, a pessoa do Espírito Santo, salvação pela graça, não por obra, segunda vinda de Cristo. Então, não tem diferença se você batiza por aspersão ou por imersão. A questão dos filhos já é um ponto mais delicado para nós, mas ainda assim a gente não tem dificuldade com os irmãos batistas, né? Porque mesmo que ele não batiza o filho, mas ele apresenta pelo menos. Pelo menos ele vai e tem essa cerimônia de apresentação do filho, né? É até gozado que às vezes vem com argumento. Onde é que tem na Bíblia batismo de criança? Eu digo, onde é que tem apresentação de criança? Não tem, mas Jesus foi apresentado no tempo, mas foi circuncidado quando tinha 8 dias. Então, os argumentos são fraquinhos, né? Mas a gente não é um problema para nós isso aí. Então, o reino de Deus é maior do que a igreja presbiteriana, mas nós entendemos que a igreja presbiteriana é a expressão mais exata daquele sistema de doutrina e de prática que está revelado na Bíblia. Levando em consideração que nós somos imperfeitos, podemos errar, a gente só não abre mão daqueles pontos centrais da palavra de Deus. Isso aí, quem não consideramos como irmãos os demais evangélicos, assembleanos, metodista, luterano, episcopal, batista, congregacional, independente, igreja parede preta. Agora, consideramos como seita aquelas denominações que torcem os pontos centrais do evangelho, como a Igreja Universal do Reino de Deus, Edir Macedo, que é a mesma coisa, Valdomiro Santiago, R.R. Soares, e algumas seitas e todas as seitas como Testemunho de Jeová, Mormonismo, o Espiritismo. Tem algumas seitas na beirada, assim, né, como o Adventismo, a CCB, que elas ficam assim meio que em cima, né, querendo ir para um lado, para o outro, assim. Então, geralmente a gente recebe por batismo e profissão de fé quem vem do catolicismo, do espiritismo e das seitas em geral das igrejas neopentecostais. Acho que é isso. Muito bom, obrigado, pastor. Estou à disposição aí para... Queria que vocês aproveitassem a oportunidade para tirar dúvidas. Pode falar. Tem presbiteriano que aceita o batismo católico, né? Tem. Calvino, ele aceitava o batismo católico. Os discípulos de Calvino, séculos depois, eles discordaram de Calvino. Porque tudo depende da pergunta. O que é essencial no batismo? Desculpa, deixa eu ver, tem alguém?
Era isso aí, mas eu tô com a minha pergunta. Não. É que eu sempre fico de olho aqui para quando eu estou longe da mim, que eu quero sempre estar aqui. Então, o que é essencial no batismo? Então, para Calvino, o que era essencial no batismo era que fosse feito com água ou em água e no nome da Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, se você foi batizado com água ou em água, imersão ou aspersão, e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, seu batismo é válido. Na Igreja Católica, as pessoas são batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e com água. Então, Calvino não tinha problema com isso. Mas depois, né, à medida que a reforma foi se tornando mais sofisticada, chegou-se a um terceiro denominador. É que o batismo tinha que ser administrado por um pastor de uma igreja genuinamente evangélica, já que o batismo tem diferentes significados nessas igrejas. Por exemplo, na Igreja Católica, é com água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas como vocês ouviram aqui o teólogo ChatGPT dizer, o batismo tira o pecado. Isso. O batismo tira pecado. Mas peraí, né? Então, um batismo que é feito com essa intenção e com esse propósito e com esse pressuposto não é batismo. Só leva o nome. Só leva o nome. Então, essa foi a terceira marca do batismo, que tem que ser ministrado por um pastor ou um líder, né, reconhecido de uma igreja evangélica. Se não for, a gente rebatiza. Pastor, deixa eu fazer uma pergunta hipotética. Vamos lá. Alguém que está... alguém que se converte num lugar onde não tem uma igreja local. Sim. Através de um irmão que foi visitar, enfim. E como que se procede o batismo nesse caso? Aquele crente que evangelizou, apesar de não ser oficial, ele pode proceder esse batismo? Em casos assim, eu não tenho problema. É um caso excepcional, claro. Não tem problema. Não tem nada na Bíblia, porque essa ligação dos sacramentos com a pessoa do pastor, ela é um desenvolvimento posterior. A lógica é o seguinte: tem o presbítero regente e o presbítero docente. Uhum. Quem é que prega a palavra? É o presbítero docente. O batismo e a ceia do Senhor, eles são sinais do Evangelho. No batismo, você morre para o mundo, se torna parte da Igreja de Cristo, você e seus filhos. Na ceia, você se alimenta espiritualmente de Cristo e declara ao mundo que Ele é o Filho de Deus e que deu sua vida por nós. Então, a palavra sacramento significa selo. Então, o batismo e a ceia são selos da pregação. Então, quem prega, quem é que pode ministrar o batismo e a ceia? O pregador. Porque ele é que prega a palavra. E já que os sacramentos estão ligados à pregação, ele é quem realiza os sacramentos. Esse é um desenvolvimento teológico que veio depois. Porque na Bíblia não tem isso, né? Você vê Ananias batizando Paulo. Logo Paulo, né? Deus mandou um crente chamado Ananias que batizou Paulo. Filipe, que era diácono, ele batizou o eunuco. Então, por que eu vou dizer que não pode em situações extremas, né? Como essa daí? Mas, normalmente, se você tem um ministro da palavra, um presbítero docente, que é o responsável pela doutrina da igreja, ele é que deve administrar esses sacramentos. Tá bom? Mas isso é um desenvolvimento teológico. Sim. Tá bom? Eu tenho uma pergunta do fator histórico que eu não conheço muito sobre os huguenotes. Que o senhor Huguenotes. citou. Eles ainda existem? Eu acho que não. Eles morreram com o tempo. Porque A reforma na França foi erradicada, né? Deixa eu perguntar. Mas não tem não, deixa eu perguntar aqui. Apesar que o ChatGPT, ele é descrente, né? Vai ser um. Apesar de que eu tenho um aqui, eu domestiquei um. O senhor me mostrou. Domestiquei um para mim aqui. Ainda existem. Você coloca a informação para dentro e ele faz a pesquisa dentro do que você alimentou ele. É animal. E a igreja que o senhor foi pastor suíça, ela era uma igreja de imigrantes ou eram brasileiros que frequentavam essa denominação? Já te respondo. Ainda existe o Huguenotes hoje? Tá pensando, pergunta difícil essa. A igreja
Algumas igrejas no Brasil, elas são igrejas de transplante. A gente chama de igreja de transplante. Sim, os huguenotes ainda existem, embora em números bastante reduzidos. Eram protestantes franceses que adotaram as doutrinas da Reforma, especialmente João Calvino. Muitos fugiram para a Suíça, Alemanha, Inglaterra, África do Sul e Estados Unidos. Tá? Tem número Tem pequeno. pequeno. Então, a Igreja Evangélica Suíça, ela é o que a gente chama de igreja de transplante. Quando os alemães vieram e colonizaram o sul do Brasil, quem é que veio com eles? A igreja luterana, né, que é a igreja deles. Quando os italianos vieram, eles trouxeram a igreja católica. E quando os suíços vieram, eles trouxeram a igreja evangélica suíça, que era, a princípio, somente entre eles. Somente entre eles. Tanto é que, até eu chegar, os cultos eram em alemão. Era em alemão. E eu lia alemão por causa do doutorado, mas não falava, né? Fluente. O meu alemão não dava para pregar para eles. E aí eles tiveram que aceitar que os cultos seriam em português. Meu primeiro culto tinha 6 velhinhos na igreja, cabeça branca. Os filhos tinham debandado tudinho, já falavam português e ninguém queria. Pela graça de Deus, depois de 7 anos, eu saí, a igreja tinha mais de 100 membros, a maioria brasileiros, e não demorou muito, eles passaram da igreja suíça para a igreja presbiteriana do Brasil. Hoje é uma igreja presbiteriana. Então, em Campo Belo. Provavelmente não tem mais a igreja suíça. Não tem mais. Que faz sentido, né? Faz sentido. Interessante. Tudo bem. Pastor, tem uma dúvida. Vamos tirar. Em Marcos 16, quando Jesus aparece para os discípulos, ele fala assim, no 16, quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Eu entendo que para você ser batizado você precisa crer. Como que entra a questão da criança nesse aspecto? Se ela não tem a consciência do que ela está crendo e aí ela é batizada? Ela vai para o inferno. Mas por que batiza, então? Deixa eu tentar explicar o meu pensamento. Porque vamos supor que eu batizo uma criança. E daí, depois de um tempo, ela não confessa a fé. O batismo dela foi em vão. Foi em vão. Sim, mas aqui está dizendo, Jesus disse que quem crê e for batizado. Então, me leva a perspectiva de que para você ser batizado, você precisa crer. E aí, a gente batiza uma criança que, teoricamente, ela não crê porque ela ainda não tem a consciência. E ela depois tá de um tempo, inferno. depois ela não vai... Mas então, por que batizar? Olha, pelo que você está dizendo, se ela morrer, ela vai para onde? Vai para o inferno, ela não crê. Se ela morrer, ela vai para o inferno, porque ela não crê. Concorda? Segundo o texto, do jeito que você leu. Do jeito que você... Exatamente. Você está lendo o texto, talvez, de uma maneira equivocada. Não, por isso que eu estou perguntando. Se eu tivesse a certeza, eu não perguntaria. Tá certo. É por isso que eu empurrei essa sua interpretação até as últimas consequências. Se o seu texto está dizendo que somente quem crê em Jesus é que pode entrar no céu, isso significa que as crianças que morrem na infância e que não creem, elas foram todas para o inferno. Peraí, aí não, né? Mas é a questão da consciência, pastor? Não tem... Ela tem consciência de... não sabe que idade uma criança começa a ter consciência do certo e do errado. Eu acredito que varia de criança para criança. Mas é razoável admitir que ela não tem consciência nenhuma, né? A Rebequinha, né? Aqui, a bebê tava Já é outra bebê, né? Até porque Jesus disse, deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Mas como é que Jesus diz que o reino dos céus é de criança, se criança não crê? É isso que eu perguntei para você. Se criança não crê. Aí, então, a gente tem que voltar e pensar, será que a gente não está entendendo esse texto de maneira errada? Quando você vê o contexto, o que Jesus está mandando, o que é que ele disse? Vão por todo mundo, preguem o evangelho a toda criatura. Então, é no contexto da evangelização de adultos, que são a primeira geração. Primeira geração. A partir dali já é outra coisa. Então, o evangelho, os discípulos saíram de lá e foram pregar o evangelho em Samaria. Então, os que creram foram todos batizados. Todos eles foram batizados. E os filhos
como parte da aliança. Então, essa passagem não está falando de criança, ela está falando de primeira geração de convertidos. O adulto que ouvir o evangelho e não crer, ele vai ser condenado. Agora, veja, o mesmo argumento que o pessoal usa para dizer, pode ser usado contra eles. A criança é batizada, mas aí ela cresce e não se converte. E aí? Perdeu o tempo. Mesma coisa um adulto. Olha, eu fui pastor num bairro lá na cidade de Recife, em Olinda, chamado Ouro Preto. E eu fui trabalhar com viciados em droga. E eu preguei lá durante 3 anos. A quantidade de jovens que se converteu, para você ter uma ideia, saíram 12 pastores que estão ativos na igreja presbiteriana até o dia de hoje. Que se converteram com minha pregação e tudo mais. Me lembro de um que é missionário na Índia, Adolfo. O bicho era dopado, ó, tomava uma droga violenta. E ele era dos Mormons. Uma quarta-feira, parece que eu estou vendo, o bicho era desse tamanho, quase o tamanho de Nil. Uma quarta-feira eu preguei sobre o inferno. Quando terminou, eu só vi aquele bicho grande caminhando pela igreja, vindo para frente, chorando, querendo Cristo. E ficou. Agora, para minha tristeza, eu batizei muitos que depois de 1 ano, simplesmente voltaram atrás. Da mesma forma que uma criança que é batizada na infância, se ela crescer e ela não seguir, o sistema batista é a mesma coisa. Você batiza um adulto que professa a fé, depois de 1 ano ele se desvia. Ele se perde do mesmo jeito. Então, entende o argumento? Eu não consigo entender. Eu entendo o argumento. Eu não consigo entender porque é o seguinte. Por exemplo, não é a escolha dela ser batizada, é a escolha do cara. E aí ele está recebendo o juízo dele. Mas a criança, ela não escolheu aquilo. Ela está simplesmente seguindo, entende? Isso. E aí, a forma... Eu vou dizer para você o que é que me convenceu disso aí. É a doutrina da aliança. Talvez seja isso que seja mais básico ainda. Na doutrina da aliança do Antigo Testamento, é melhor pegar aqui, ó. Pega aí Romanos 4. Romanos 4. Romanos 4. Ó. Lê para mim aí do verso... Estou pedindo isso por causa da minha garganta, tá? Do verso 9 até o verso 11. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça, como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele circuncidado ou ainda circunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando foi incircunciso, e recebeu o sinal da circuncisão, como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso. Veja aí. Abraão recebeu o sinal da circuncisão como selo de quê? Da justiça da fé. A circuncisão era o selo da justiça da fé. Por que que Deus mandou, então, circuncidar meninos de 8 dias? Se a circuncisão era símbolo da justificação pela fé. A criança não tinha escolha, ela não foi levada pelos pais para isso, mas ela recebeu o símbolo da justificação pela fé. Batismo é a mesma coisa. A criança vai receber o selo da justiça da fé, mesmo que ela não creia. Mesmo que ela não tenha escolha agora, né? Agora, se o israelita, e aí nesse ponto você está certo, se o israelita que foi circuncidado, ele crescesse e ele se tornasse idólatra, ele voltasse as costas para Deus, ele não era nem excluído de Israel, ele era apedrejado até a morte, circuncidado ou não. Mesma coisa com a criançada, batizada na infância. Cresceu, se desviou, vai para o inferno, mesmo que tenha sido batizado. Então, o paralelo é que me convenceu, a doutrina da aliança foi que me convenceu de que o batismo dos nossos filhos está correto. É o paralelo com a circuncisão do Antigo Testamento. Por quê? Porque a gente crê que é o mesmo evangelho, é o mesmo povo, é o mesmo sistema. Só que na Antiga Aliança foi administrada por meio de símbolos, cerimônias e figuras, e no Novo, que Cristo já veio de uma maneira mais simples, de uma maneira mais clara. Esse argumento da aliança foi o que me convenceu. Eu fui criado na igreja presbiteriana. Quando eu me converti, fui batizado na igreja batista. Porque eu estava revoltado com a igreja presbiteriana. Eu cheguei para o pastor, meu pastor presbiteriano, e disse:
Essa doutrina da predestinação é do diabo, porque eu me desviei da igreja aos 16 anos saí, caí fora da igreja. E o senhor nunca veio atrás de mim. O senhor nunca veio atrás de mim. Porque o senhor dizia que eu era eleito e predestinado. Aí ele disse, eu não estava certo. Voltou. Mas eu fui para a Igreja Batista. Durante 2 anos eu fui batizado lá na Igreja Batista. E foi estudando a doutrina da aliança que... rapaz, eu entendi. Minha briga não era desnecessária. Então, eu estava no primeiro ano do seminário, quando eu me convenci do... E só para você ficar muito tranquilo, na igreja presbiteriana a gente não exige que os membros eles tenham uma compreensão desse tipo para ser membro da igreja. Se para ser oficial tem, para ser diácono, presbítero, pastor, precisa ter. Mas os membros não. Porque a gente não considera isso um empecilho, né? É uma divergência que não tem a ver com a nossa redenção, a nossa salvação. Você é meu irmão em Cristo. Temos o mesmo Cristo, cremos do mesmo jeito, nós vamos estar de mão dada lá no céu, se Deus quiser. Tá certo? Então, isso não é um empecilho para membresia na igreja presbiteriana. Só, como o Felipe já lhe disse, para o oficialato, né? Só para ver se a resposta que eu dei foi boa, se o senhor iria além, eu disse que o motivo para isso é porque 2 coisas, né? O oficial precisa ser modelo e o oficial, no caso do presbítero principalmente, ele precisa saber ensinar. E ele tem que ensinar a doutrina da igreja que ele está representando. Tem algum outro argumento? Não. Eu acho que está A pergunta que correto. eu fiz para ele foi se não era um ponto essencial, por que excluir a pessoa de exercer aquilo. Então eu dei o exemplo para ele, por exemplo, sei lá, eu acredito, não no meu caso, porque eu não tenho a opinião formada sobre isso, mas por exemplo, eu acredito 99%, mas aquilo ali eu tenho uma certa dúvida. Certo. E aí então aquilo me exclui de exercer alguma coisa na igreja por conta daquele ponto que não é essencial. Não alguma coisa, só o oficialato. Qualquer outra coisa... Tudo mais você participa. Só oficialato, exatamente porque você vai ter que... Uma das perguntas, quando a gente... Lembra que eu falei que a nossa igreja ela é confessional? Uma das perguntas que o presbítero e o diácono têm que responder é se aceita a confissão de fé de Westminster. E na confissão de fé de Westminster está o batismo dos filhos dos crentes. Eu imagino, desculpa me meter, Não está se a minha metendo, não. pouca capacidade aqui, mas eu imagino que isso seja porque, em alguns casos, a gente faz pergunta ali para os presbíteros e diáconos. E aí, se eu chego para um presbítero e faço pergunta e ele me responde alguma coisa que é diferente do que a igreja, do que a igreja acredita, cria uma dúvida, talvez, ou um conflito, e isso para uma pessoa... E eu vou colocar bem claro por quê. Porque eu também fui criado na igreja, vocês sabem a história. Fui batizado na igreja presbiteriana quando bebê, depois como na batista, como adolescente, mas não era convertido, fui me converter lá atrás. E uma das coisas que me atrapalhou, acho, porque eu buscava uma maneira de sair da igreja. Eu ia para agradar meus pais, eu queria buscar uma maneira de agradar, de fugir da igreja. Desculpas para não ter que frequentar. E algumas coisas que me ajudaram a isso foram respostas inconsistentes entre pessoas a quem eu ia buscar. Eu falei para o Felipe algumas coisas que a gente ouviu de líderes de adolescentes e que eram completamente antibíblicas. Então, eu acho que isso talvez gere problema. Eu concordo com você quando é antibíblico. Foi essa pergunta que eu fiz pro Felipe, porque não é algo antibíblico, é uma interpretação. Sim, mas pode gerar uma dúvida naquela pessoa e pode, gerar um conflito até. Mas é natural que dentro da igreja, na liderança, o caminho doutrinário seja o mesmo. Né? Na igreja presbiteriana, no caso... É por conta disso, é por conta de que você vai ter que responder, porque a igreja é confessional. Então você vai ter que dizer que você recebe a confissão de fé de Westminster. E aí... Às vezes, imagina, você faz essa pergunta aí ou qualquer outra, você dá uma resposta. Aí você vai pro pastor, mas o presbítero me falou ao contrário, falou que não é assim. Então isso pode gerar um conflito, muito grande, talvez. Não sei se eu estou Tá correto. Mas, como eu disse, não é obstáculo nenhum para fazer parte da igreja presbiteriana. Tá certo? Vitor. Sim, senhor. Eu não sei qual foi a pergunta do batismo, mas uma pergunta também. O batismo infantil tem a ver diretamente com a fé dos pais. É. Né?
É o Isso. símbolo Símbolo da fé. justiça da fé, como era a circuncisão no Isso Antigo não do Testamento. bebê, né? Não, É os não do pais bebê. ali que estão declarando Isso. que o filho está dentro da... Que eles vão criar um filho debaixo da doutrina da graça, da aliança, ensinar tudo. É um compromisso dos pais com as crianças. Beleza, O senhor pode orar por nós? todo Para prazer. encerrar? Vamos orar. Agradeço pelo churrasco que a gente vai ter. Ô, rapaz, sério? Por favor. E eu vou pra casa, vou perder esse churrasco. O senhor tem que pegar uma picanha. Ó Pai, obrigado por esse tempo juntos, obrigado por esses queridos irmãos, amigos. Obrigado, Senhor Deus, por esse retiro que eu tenho certeza foi muito abençoado. Obrigado, Senhor Deus, por cada pergunta levantada que nos ajuda a entender melhor a Tua vontade e Teu caminho aqui. Nós oramos pelos queridos irmãos quando regressarem para casa, que dá-lhes uma viagem tranquila, segura. E obrigado também pela alimentação que nós teremos agora. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém.